Olá, mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas no ar, agradecendo já a sua audiência, você que acompanha a programação da TV Primavera. Depois de muito tempo, finalmente, a agenda desse cidadão se encaixou com a nossa. E eu já tinha o desejo, a vontade de trazê-lo aqui, porque, sem sombra de dúvida, nos últimos anos ele se tornou uma das principais figuras políticas da cidade de Criciúma. Me refiro ao ex-prefeito Clésio Salvaro. Tudo bom, Clésio? Obrigado por ter vindo aqui à TV Primavera. Tudo bom, Bebel? Tudo bom, telespectador? Muito obrigado pelo convite, né? Bom conversar contigo, bom conversar com o telespectador. Pois é, Clésio. Pergunta que acho que muitas pessoas te fizeram e você já deve estar até cansado de responder. Mas é uma situação que acaba chamando a atenção. Você é eleito, reeleito prefeito de Criciúma numa votação, um número de votos exorbitante e acaba não assumindo no seu segundo mandato. E você acaba, nesse tempo todo, numa batalha jurídica, tentando readquirir os seus direitos, até então sem sucesso. Como é que você se sente sendo um dos prefeitos mais votados da história de Criciúma, não podendo assumir o paço municipal? Olha, Bebel, na verdade, eu fui sem ter o registro da candidatura, eu fui o quinto prefeito mais bem votado em todo o território nacional. Foram quase 77% dos votos. E junto com o Márcio, de 2009 a 2012, nós fizemos um governo que em alguns momentos chegou a ter mais de 90% de avaliação positiva, entre bom e ótimo. Um governo que se fez presente na vida das pessoas, né? O cidadão percebeu a presença do governo ali, nas melhorias de rua, na saúde, na educação. E aquilo foi significativo. Eu sempre digo, para ti fazer bastante votos, não precisa tu botar o cabo eleitoral para dentro da prefeitura ou para dentro do governo. Para ti fazer muitos votos, é preciso primeiro tu gostar de gente e segundo trabalhar para melhorar a vida dessa gente. E foi exatamente isso que fizemos durante 4 anos. Me tiraram da política porque eu tinha um programa de rádio na Rádio Ilha Negra e ali eu fiz diversos casamentos coletivos. Eu falo muito sobre isso porque certamente muitos telespectadores também tiveram algum filho, neto, sobrinho que casaram nesses casamentos coletivos. E sempre o fiz com a participação do Poder Judiciário. Ali estava a juíza diretora do fórum, o promotor público, o presidente do Tribunal de Justiça, aqueles que me acusaram, os hipócritas que entraram com ação contra mim, estiveram nos casamentos, discursaram, tiraram foto, enfim, por conta daquilo me tiraram fora do processo. E eu sempre disse que pudesse um eleitor de Criciúma votar em mim, de que se eu ganhasse nas urnas em 2012, eu voltaria a ser o prefeito da cidade. Porque eu tinha certeza de que uma lei nova, ela não poderia jamais retroagir, ou seja, não atingiria o fato pretérito, a coisa já acontecida. E isto não acontece em lugar nenhum do mundo, até porque o próprio Brasil, ele é signatário de um tratado internacional que diz lá no artigo 9º de que a lei nova não atinge a coisa julgada. Eu digo da lei nova, é porque eles me tornaram inelegível por 3 anos, por ter feito os casamentos coletivos, e depois estenderam esta inelegibilidade por mais 5 anos, para 8 anos. Eu digo que a lei nova ela não existe, só existiu uma vez um decreto de um ditador, lá da Roma, no tempo de Cristo, há 2000 anos, que baixou um decreto e aquele decreto tinha poderes para retroagir. De lá para cá, nunca, nenhum decreto, nenhuma lei nova atingiu a coisa julgada. E o meu processo, assim como outros 12, chegaram na Suprema Corte. Os 12 que chegaram na Suprema Corte, todos estão no exercício do mandato. O único que não está é Clésio Salvaro. E eu já estava ganhando de 2-0, o ministro Fux então pede vista e até hoje ele não levou de volta o julgamento deste processo. E eu espero que ele leve de volta o mais rápido possível, a fim de que eu possa ser o candidato a prefeito de todos os criciumenses. Eu tenho trabalhado muito, Weber. Eu tenho ido a Brasília a quase 2 vezes por mês. A cada 15 dias eu vou a Brasília, acompanhando com os meus advogados, buscando. Eu estou lutando por este direito que digo que ele é sagrado. É um direito conquistado. Não pode me tirar nos tribunais aquilo que o povo me deu
e ter vontade de devolver nas urnas o direito de poder ser candidato. Por isso eu afirmo que serei candidato a prefeito nas eleições de 2012. Mas Desculpa, 2016. Até o momento você não tem essa condição. Olha, eu já tenho esta condição, porque a inelegibilidade, ainda que se considerada de 8 anos, o Tribunal Superior Eleitoral tem decidido em todos os casos que tem aportado, chego naquela casa, de que o processo eleitoral ele não termina no dia da eleição, termina sim na diplomação. Portanto, na diplomação eu estarei com os meus 8 anos de inelegibilidade já cumprido. A inelegibilidade, primeiro, ela foi dada de 3 anos a contar do dia 5 de outubro de 2008. Portanto, no dia 6 de outubro de 2011, estaria cumprido a minha inelegibilidade. Tanto é que o Tribunal Superior Eleitoral expediu um documento restabelecendo os meus direitos políticos nesta data. Depois estenderam para mais 5 anos. Portanto, no dia 6 de outubro de 2016, a minha inelegibilidade ela já estará cumprida. E a diplomação, ela sempre se dá na primeira quinzena ou início da segunda quinzena de dezembro. Portanto, eu estarei elegível na data da diplomação. Espero não precisar disto. Espero que o ministro Fux leve de volta o processo para ser julgado no plenário, porque muito mais do que ver restabelecidos os meus direitos políticos, e não é para provar para ninguém não, talvez nem para mim, mas é uma questão de honra, não da honra da vingança, não, da honra como homem, como filho, como pai que sou, como marido que sou, que eu não sou um ficha suja, que eu não cometi crime, que fazer casamentos coletivos não é crime. Crime é o que eles fazem lá em Brasília, que fazem em Florianópolis, crime é o que fazem com dinheiro público aqui na cidade de Criciúma. Isto é crime, fazer casamentos coletivos. E diga-se de passagem, não tinha um centavo de dinheiro público. Era a participação do empresariado da cidade de Criciúma e, repito, sempre com a participação do Poder Judiciário. Então, isto jamais pode ser considerado crime. Você não corre o risco de concorrer à eleição de Criciúma, ser eleito novamente e os seus adversários entrarem com uma ação na justiça, até porque você ficou um mês à frente da prefeitura nesse imbróglio todo, nesse processo todo. Ou seja, esse um mês não contaria como você no segundo mandato, ou seja, você já não poderia ser candidato caso cumprisse e a lei da reeleição estivesse valendo nesse caso? Olha, Beto, a legislação brasileira permite, no cargo do Executivo, presidente da República, governador e prefeito, concorrer à reeleição. Reeleição, entende-se um mandato mais um mandato. Eles podem alegar de que aqueles pouco mais de 30 dias, 40 dias que eu fiquei, aquilo ali caracterizou-se um segundo mandato. Exato. Olha, então que me devolva esse segundo mandato que me roubaram. Se querem dizer que aquilo ali é um segundo mandato, então que me devolva este segundo mandato que foi me dado nas urnas e os tribunais me roubaram. Me devolvam esse segundo mandato. Mas a ordem jurídica aponta de que a liminar, ela não dá o caráter da definitividade. Portanto, não pode ser considerado definitivo e ali só seria considerado um novo mandato se houve a definitividade. Liminar é uma decisão precária, é uma decisão momentânea, que ela pode ser revista como ela foi revista pelo ministro Luiz Fux. Recentemente, você procurou o vice-governador do estado de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira. Até então, um grande inimigo político seu aqui na cidade. As discussões via mídia, enfim, elas são conhecidas de todos. Por que você tomou essa atitude? Por que você procurou o vice-governador, doutor Eduardo? Olha, porque eu acho que é o momento de a cidade parar de discutir a questão da judicialização e discutir propostas para a cidade. O que interessa para o cidadão que está nos assistindo neste momento? Interessa saber o que o novo prefeito vai fazer na educação. Se vai oferecer merenda escolar de qualidade para os alunos. Se o novo prefeito vai novamente dar camisa, jaqueta, bermuda, abrigo, tênis para as crianças, ou seja, uniforme completo. Interessa saber para o cidadão que nos assiste agora, se o novo prefeito vai oferecer uma saúde mais humanizada para as pessoas, de que forma ele vai oferecer isso?
programa de pavimentação de ruas, enfim, o que interessa para o cidadão é o novo prefeito, o que ele vai fazer para o cidadão. E eu fui pedir para o doutor Eduardo Pinho Moreira permitir que a cidade discuta na campanha eleitoral aquilo que interessa ao cidadão. Essa questão da judicialização, Bebel, ela tem trazido um prejuízo muito grande para a cidade. E eu disputei e perdi a eleição em 2004 para o Décio Góes. Uhum. O Décio foi para a reeleição e venceu aquela eleição. Reconheci o resultado das urnas. Foi justo o resultado? Olha, eu penso que tinha uma proposta melhor, mas o cidadão preferiu a proposta apresentada pelo Décio Góes. Mas quando eu me refiro foi justa a proposta, você não contesta o resultado da urna? Não, sobre hipótese alguma. O Décio venceu? O Décio venceu as eleições. Uhum. Venceu as eleições e tinha que ter governado a cidade. Isto chama-se legitimidade. Ele tinha a legitimidade do povo para governar a cidade. O Antonelli é meu amigo, é uma das pessoas mais queridas que esta cidade tem, é um homem próbo, honesto, homem correto, mas não tinha legitimidade das urnas para governar a cidade. Quem era para continuar sendo prefeito era o Décio. E porque ele utilizou uma palavra que usou no jingle da campanha e utilizou, aliás, que utilizou na festa das etnias e depois utilizou no jingle da campanha, ele foi cassado como se aquilo ali pudesse alterar, interferir no processo eleitoral. Mas, enfim, foi cassado por aquilo. Uhum. Aquilo trouxe um prejuízo enorme para a cidade. Depois veio o caso de Clécio Salvaro, porque fiz os casamentos coletivos como se isso fosse um crime. Mas a força nos tribunais, muitas vezes, elas ultrapassam aos limites jurídicos. Aí deu no que deu. A cidade acaba novamente perdendo. Eu fui lá pedir ao Eduardo, vamos parar com esse negócio da judicialização do processo eleitoral. Vamos deixar que governe esta cidade aquele que o povo escolher nas urnas. Exatamente isso. Eu acho que penso ter praticado um gesto de grandeza, porque acima da minha vontade e do meu desejo de votar ser o prefeito de Criciúma, ou do candidato do PMDB, ou do candidato do PP, enfim, há de se pensar naquilo que é o melhor para o cidadão, aquele que mora, que vive aqui, que quer fazer desta cidade um ambiente melhor para que futuras gerações também continuem, o filho, o neto, continue morando aqui. Portanto, o fim da judicialização é o melhor. Eu digo que só governa quem tem legitimidade e ela só vem através dos votos nas urnas. Muito bem. Clécio Salvaro, ex-prefeito de Criciúma, é o meu convidado de hoje do Sala de Entrevistas. E no segundo bloco, claro, a gente vai tratar de assuntos um pouco mais polêmicos, como, por exemplo, o rompimento do relacionamento do ex-prefeito Clécio Salvaro com o atual prefeito Márcio Búrigo, que foi vice-prefeito de Clécio Salvaro, e os dois tiveram, até então, até onde a imprensa sabe, um excelente relacionamento durante os 4 anos da gestão de Clécio Salvaro. Daqui a pouco nós retornaremos. Estamos de volta com Sala de Entrevistas. Clésio, todo mundo pergunta, o que aconteceu? Você sempre afirmou que a cidade de Criciúma, durante sua gestão, era governada a 4 mãos. E o Márcio, inclusive nas entrevistas, era um vice-prefeito muito ativo, diferente de tudo aquilo que a gente está acostumado a ver. O que aconteceu que em um determinado momento da caminhada vocês romperam o relacionamento? Na verdade, Bebel, o Márcio foi o vice-prefeito eleito comigo na eleição de 2008. E quem faz, na verdade, o prefeito, quem faz o vice-prefeito é o prefeito. Uhum. É o prefeito que dá ao vice-prefeito a dimensão que ele quer da atuação do vice-prefeito no exercício do mandato. Porque ele é um expectante. Ele só assume a prefeitura na ausência do prefeito ou quando convidado pelo prefeito, enfim. Mas eu quis um vice-prefeito que tivesse atribuição. E eu disse a todos os criciumenses, durante 4 anos, que a cidade ela era governada por 2 prefeitos, Clécio Salvaro e Márcio Búrigo. Não existiu nenhum ato do Executivo nesses 4 anos que não tivesse a participação do Márcio e a de Clécio Salvaro, daquilo que fizemos de certo e daquilo que fizemos de errado.
Um prefeito acerta, como um prefeito também erra, como um ser humano, antes de ser prefeito, a gente é um ser humano, um homem. Um homem acerta e um homem erra. Falível, também, né? É infalível. Também acertamos e erramos. E o Márcio teve esta participação. Quando veio o impedimento da minha candidatura, que eu não pude assumir, eu poderia naquele momento ter escolhido qualquer um outro candidato que gostasse, que entendesse um pouco de política, que certamente seria o escolhido, porque havia naquele momento, e ainda percebo hoje, um desejo do eleitor de votar no candidato apontado por Clésio Salvaro, porque esperava que fosse dado continuidade àquele governo, feito por Clésio e por Márcio. E foi exatamente isso que fizemos. Eu não olhei qual era o partido político. Naquele momento, eu olhei, foi para a cidade de Criciúma e eu pensei, o Márcio é a pessoa capaz de dar continuidade ao governo começado por nós. Deixamos 36 milhões em caixa, deixei 49 obras em andamento, deixamos os equipamentos todos novos, quase 500 novos equipamentos que compramos em 4 anos de governo, enfim, a cidade estava pronta. E aí o que houve no rompimento? Acordei com o Márcio de que eu não ia entrar com nenhuma medida judicial para impedir a eleição suplementar, mas que eu não ia desistir do meu recurso em Brasília. E ele disse, está fechado o negócio. E foi exatamente isso que fizemos. O Márcio, ele era vítima, junto comigo, quando o PMDB me cassou, porque ele foi reeleito vice-prefeito comigo. Quando ganhei o processo lá no dia 8 de janeiro de 2015, o Márcio também ganhou para ser vice-prefeito comigo. Só que ele entrou depois, o PMDB ficou de fora, e ele entrou com uma ação contra mim para cassar aquela decisão judicial. Foi exatamente ali que aprofundou-se o distanciamento entre Clésio Salvaro e Márcio Burgo. Mas já vinha o desgaste de antes, porque o eleitor esperava do Márcio a continuidade do governo do Salvaro. E não foi isto que se percebeu. A cidade parou, a educação piorou, a saúde está na UTI, as ruas, a pavimentação, a autoestima do cidadão de Criciúma diminuiu. Exatamente por conta disso houve o distanciamento. Quando ele deixou de fazer a defesa do governo que ele fez parte. Ora, se ele governou a cidade comigo durante 4 anos, e ele falou aqui na TV Primavera, falou em todos os veículos de televisão, de rádio, enfim, de comunicação desta cidade, que governou a cidade comigo, logo depois de eleito ele vai dizer, não, eu não governei a cidade, ou seja, aonde que ele mentiu? Ele mentiu quando ele disse que ele governou a cidade comigo, ou ele mentiu quando ele disse que não governou a cidade comigo? O que é triste é que nós temos um prefeito que mentiu para todos os criciumenses. Eu reafirmo, o Márcio governou a cidade comigo durante 4 anos do governo. Você disse que o ser humano é falível, que ele erra. Ele erra. Clésio Salvaro errou em indicar Márcio Burgo para ser prefeito de Criciúma? Acho que naquele momento eu fiz a coisa certa. Depois, porque engenheiro de obras prontas é fácil, né? Hoje, se perguntar assim, qual foi o maior erro da tua vida pública? Foi ter pedido para o eleitor criciumense ter votado no Márcio Burgo. Uma decepção total. Não apenas minha, mas do cidadão. Ele tem mais de 50% que rejeita seu governo. Ele não chega a 2 dígitos de aprovação. Eu estou falando aquilo que o cidadão percebe no dia a dia da sua vida. Este foi o maior erro político durante os meus 27 anos de vida pública. E algumas vezes no seu Facebook, no seu perfil no Facebook, você faz duras críticas à administração do Hospital Materno Infantil Santa Catarina. O que tanto te incomoda na administração do Materno Infantil Santa Catarina? O que mais me incomoda é saber que mães aguardam 5, 6, 7, 8, 10 horas para ser atendido naquela unidade hospitalar. Claro que no meu governo também as coisas não eram a mil maravilhas. Também tínhamos problema, mas a gente trabalhava para solucionar o problema. O que eu não permitia no meu governo, feito por mim e pelo Márcio, é que discutisse problemas velhos. Problemas sempre a gente vai ter, mas tem que ter problemas novos, não os problemas velhos. Problemas velhos têm que ser resolvidos.
E eu digo que naquele hospital materno-infantil Santa Catarina, que aquilo não é materno, porque a maternidade ainda não está lá, Exato. que é só um hospital infantil Santa Catarina, que quando o prefeito da cidade, junto com o Márcio, mandamos um projeto de lei para a Câmara, passando a gestão daquele hospital para o Hospital São José, por R$400 mil mês. Hoje, o ISEV, um instituto questionável, com vários problemas judiciais, problemas de todos os tipos, aliás, a justiça daqui está apurando tudo isso. Hoje ele recebe R$1.620.000 dos cofres da prefeitura. Eu digo que aquilo aí é a maior fraude que nós temos e que eu espero que os nossos vereadores, que têm competência e são competentes para isso, façam uma investigação rigorosa neste contrato, porque o Poder Judiciário já está fazendo. Eu repassava 400 mil, o atual governo repassa 1.600.000 e a saúde é o que nós vimos. Isto, na verdade, não irrita apenas o Clésio Salvaro, mas prejudica o serviço oferecido à população. O senhor acha que há muito dinheiro despejado para pouco serviço prestado no Hospital Santa Catarina? Muito dinheiro, muito dinheiro. O desvio e o desperdício têm o mesmo efeito para o cidadão. O senhor acha que há desvio O cidadão que paga os impostos, Bebel, ele quer ver o resultado desses impostos melhorando a sua vida, voltando em forma de benefício para a sua vida. É isto que ele espera do gestor público, que a máquina consuma menos, ou seja, a máquina pública consuma menos e sobre mais recursos para os investimentos. Que tu gaste menos com a máquina e invista mais nas pessoas. Que eu quero dizer, não que haja o desvio neste contrato. Supõe-se que haja um desvio. Se não há um desvio, há uma coisa errada. Como aumentar em torno de 300% o repasse e o serviço ter piorado de forma significativa? Se não há desvio, há de se apurar o que está acontecendo com este R$1.600.000 que não tem oferecido nada de bom para o cidadão cristimense. O Hospital Santa Catarina, ele tem solução, Clésio? Tem. A solução daquele hospital aí, e eu tentei, e no meu governo eu consegui pelo menos 3 milhões por ano. Aquele hospital, ele tem que ser mantido, parte dele, com recursos do governo do estado. Porque ali, o que cabe ao município na saúde é o atendimento de ordem primária. O atendimento das unidades de saúde, aquilo compete ao município. Saúde básica é ao cidadão, ou seja, até na porta do hospital. Da porta do hospital para dentro é de responsabilidade do Estado. E ali tem uma UTI neonatal. Aquilo ali é de responsabilidade do governo do Estado e que hoje é mantido com os recursos do município. Então, é muito dinheiro que vai para a saúde dos cofres da prefeitura, com pouca resolutividade. E o Estado, ele fica praticamente isento deste processo. Repito, no meu governo, nós conseguimos R$250.000 mês, 3 milhões ano, que era para ajudar a subsidiar as despesas daquele hospital. Então, o município deve estar investindo hoje em torno de 32%, 33% da sua arrecadação na saúde e resolutividade muito pouco. Lamentável. O PSDB tem um plano B para a eleição, caso o Clésio Salvaro não seja o candidato? Não tem plano B. Na urna vai estar Clésio Salvaro, o Salvaro e o número 45. E o seu primo, o Cleiton Salvaro? Ele te procurou para uma aliança num determinado momento? Ele até na mídia, olha, depende, eu não vou disputar se o Clésio for, enfim. Como é que é esse relacionamento? Como é que vocês conversam sobre isso? Bebel, nesses quase 4 anos, pouco se falou em coligações, em quem vai estar com quem. Nos 2 meses que virão, agora no mês de junho e no mês de julho, muito vai se falar. Muitos partidos vão conversar com muitos partidos, todos conversarão com todos. É possível que nós tenhamos 4 candidatos, 5 candidatos, 3 candidatos ou 2 candidatos. O que é certo é que o meu partido vai ter candidato a prefeito na eleição de outubro deste ano, e será Clésio Salvaro. O deputado Esperidião Amin, ex-governador de Santa Catarina, concedeu uma entrevista para mim na Rádio Ilha Negra, dizendo que ainda sonhava em reatar o seu relacionamento com o Márcio Buri. Isso está completamente descartado. Mas o que mais chama a atenção não é essa situação, é a possibilidade
do PMDB indicar um vice para Clécio Salvaro na eleição de 2016. Repito, caso você tenha condições de disputar a eleição. Existe essa possibilidade, mesmo uma aliança PSDB-PMDB? Olha, o que nós temos hoje que é proibido pelo Diretório Nacional, e às vezes isso acaba ferindo. Por exemplo, eu tenho um relacionamento muito bom com Fábio Brezola, que é do PT aqui de Criciúma. Mas o Diretório Nacional nos proíbe de fazer aliança com o PCdoB e com o PT. São os dois? Com os dois. Eu imagino, suponho, que também o Diretório Nacional desses dois partidos também aponta essas restrições. Enfim, mas isto é de ordem legal, portanto, com esses dois, nós não podemos fazer aliança. E se eu tiver que fazer uma aliança, vai ser uma aliança pensada na cidade, com o PMDB, com o PP, com o Democrata. Aliás, com o Democrata já temos uma conversa muito bem adiantada, com Solidariedade, com o PDT, com o PSD, com o PSB. Então, são muitas sopinhas de letras aí que vamos falar muito nesse processo eleitoral. Toda aliança que eu fizer, fique certo, eleitor criciumense, vai ser voltado para melhorar a sua vida. Não vamos governar esta cidade com mais do que 4 ou 5 secretarias. Nós não vamos gastar mais com a folha de pagamento do que 40%. E hoje ultrapassa, Bebel, a 50%. Ou seja, o dinheiro do contribuinte vai para tocar a máquina pública. No nosso governo, assim como foi, e assim será. O dinheiro do contribuinte vai ser investido para melhorar a vida das pessoas. Você vai perceber a vida a prefeitura na sua vida. Então, a aliança que eu fizer, ela vai ser para melhorar a vida das pessoas e fazer com que esta cidade, de novo, volte a crescer. Clécio, obrigado por ter vindo aqui à TV Primavera. Olha, muito obrigado, Bebel, muito obrigado por estar aqui conversando contigo e com os teus telespectadores. É muito bom falar, né? E eu digo que eu gosto muito de política. E para você estar na política, você precisa de muitas coisas. Primeiro, cuidar da coisa pública melhor do que você cuida da sua. É preciso trabalhar para a coisa pública mais do que você trabalha para os seus próprios negócios. Mas, sobretudo, para você estar na política, você precisa gostar de gente. E eu gosto de gente. Obrigado. Um abraço, Clécio Salvaro, ele que foi o nosso convidado de hoje do Sala de Entrevistas. O programa com Clécio Salvaro será reapresentado na quinta-feira, 20h30 da noite. Um abraço e até semana que vem.